E eu sempre digo para os irmãos, eu gosto de pregar sobre personagens da Bíblia. Meu personagem predileto é Jesus, mas eu fiquei procurando meu personagem e mudei de personagem várias vezes. Ontem eu ainda tinha, eu ia pregar sobre Pedro e João. Estava uma mensagem e tal, mas aí eu vou sentir, não é, tem que mudar. Então, o título da minha mensagem hoje é: os sonhos do Eterno são maiores que os teus, que os meus. Samuel, você nunca fala Deus, você fala o Eterno. É porque eu compartilho de uma corrente que nós vulgarizamos muito o nome de Deus. Sempre falo para vocês, até no para-choque do caminhão, nos vidros dos carros. Então, qualquer coisa que a pessoa vai falar, ela fala assim, ela usa o nome Deus. Então eu prefiro que esse Deus seja os deuses aí, e não o Eterno. E não fui eu que inventei isso. Eu sigo uma corrente, né, de que entende que, porque o próprio Jesus nos ensinou a orar, ele fala assim, santificado, na oração do Pai Nosso, santificado seja o vosso nome. Santificado é tornar santo. Então por isso, tá bom? Voltamos no início do meu título, os sonhos do Eterno são maiores que os teus, que os meus. É sempre melhor. Nós temos sonho, temos que sonhar. Lembra que o Senhor disse, o Eterno disse para Moisés, manda espias lá para espiar a terra. Por quê? Porque eles eram escravos 430 anos e o escravo não sonha. Ele só fica esperando o dia de amanhã, e os filhos dele já nascem escravos, e o Senhor queria que eles fossem lá, vissem os frutos da terra, conhecessem a terra, voltassem e contassem para os outros, para que eles sonhassem o momento de entrar na terra prometida. Tá bom? Então o Pai gosta que nós também tenhamos sonhos, mas que a gente saiba que os sonhos do Eterno são maiores do que os nossos e muito melhores. Nesta noite, eu vou falar para vocês sobre Moisés. O povo hebreu fala Moshe. Então eu vou falar sobre o Moshe, sobre Moisés. Todos nós sabemos que o povo veio com Abraão, Isaac e Jacó, estava lá em Canaã. Só que com a fome, o que aconteceu? José tinha se tornado vendido por seus irmãos, ele se tornou governador do Egito. E ele ele fala para o faraó da sua família, e a convite do faraó, aqueles 70 almas entram no Egito. E eles eram pessoas de rebanhos, de gado, de ovelhas. E o faraó deixa eles escolherem até o melhor da cidade e lugar, e ele coloca esse povo lá. Mas passa-se o tempo, e já não há, aquela dinastia daquele faraó não está mais no poder, já é um outro faraó. E aí o que acontece? O faraó se reúne com seus membros e fala, olha, esse povo está se multiplicando muito, e está se tornando perigoso. Vai que numa guerra, porque o Egito dominava aqueles países, mas estava sempre em guerra. Falou, vai que numa guerra, esse povo inimigo nosso invade aqui, e eles são os nossos escravos, eles são poderosos, eles vão se aliar aos nossos inimigos e vão nos atacar. Mas é lógico que o faraó já estava contaminado pelo diabo, porque ele vem com aquela coisa, né? Olha, vamos fazer o seguinte, vamos manter as mulheres, mas vamos matar os homens. E aí o faraó faz um edito, e ele manda que as parteiras, olha, se nascer, e havia 2 parteiras, a Bíblia dá até o nome das 2. Daqui a pouco nós vamos ler, Puá e Sifrá. Elas deveriam, se nascesse homem, elas deveriam matar. Se nascesse mulher, conservasse em vida. Então vamos tentar nos colocar naquele momento. Sabe o que acontecia? Aquele povo hebreu estava lá escravos com outros povos também, de outras nacionalidades. Eles estavam escravos no Egito, construindo cidades lá para o Egito, cidades celeiros. Muitos falam que eram as pirâmides. Não, as pirâmides, alguns dizem até muito anterior à presença dos hebreus lá, outros falam que é posterior, mas a Bíblia registra
que o povo construía cidades celeiros. E o que ocorria? E principalmente na fabricação de tijolos, a Bíblia registra isso. Mas imagine você, havia no Egito 3 milhões de escravos naquele período em que vai nascer o Moshe. 3 milhões de escravos, você necessitaria de um exército de aproximadamente 800 a 1 milhão de soldados romanos para defender o próprio Egito, os países conquistados e também tomar conta, os feitores dos escravos. E qual era a alimentação do povo hebreu? Vou ter que correr porque é muito assunto. O que acontecia? Os soldados comiam e o que sobravam dos soldados, eles retornavam o que os soldados não comeram, faziam sopão. Eu estou falando isso porque os rabinos registram isso, tá? Na história dos hebreus registrado. Então eles faziam um sopão e dava para os escravos, que eram os hebreus e as outras nacionalidades. Então imagine eles trabalharem, e aí eles começaram, a própria Bíblia registra, que eles puseram mais feitores sobre eles, e aí os humilhavam mais e castigavam mais. Então o que acontecia muito? Um pai dizia para o filho, olha, melhor você não casar, porque se você casar e tiver filhos, seus filhos serão mortos, se forem homens. E por que isso é diabólico? Porque as mulheres eles deixariam viver? Para que elas fossem prostitutas, para que fossem escravas deles ali, serviçais. Mas eu queria ler com você, abra sua Bíblia em Êxodos, no capítulo 1. Eu vou pedir para você permanecer sentado, porque eu vou ler um trecho aqui da Bíblia. Êxodo no capítulo 1. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, e o qual disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Vamos usar sabiamente para com eles, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Aí do 15, olha o que o rei do Egito fala às parteiras. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse, quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-os, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, olha que coisa linda, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse, por que fizestes isto, que guardaste os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhe, olha o que Deus fez por ela, estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nasceram, lançais no rio, mas a todas as filhas guardai-as com vida. Glória ao nome do Senhor por esta passagem. Nós vamos ver o que o Senhor tem para nós. Não esquecendo você que eu disse que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Então olha só, eu queria até começar dizendo sobre aborto. Nós temos que ser radicalmente contra o aborto. A história nossa registra, eu poderia ficar dando infinitos nomes, sabe? Mas sabiam que Andrea Bocelli, a mãe ia abortá-lo e acabou não abortando, porque o médico disse, olha, o menino tem problema, tanto que ele nasceu cego, né? Mas Andrea Bocelli era
para ser um aborto. Justin Bieber. Eu escolhi só alguns. A mãe também ia abortá-lo. Steve Jobs. Olha aqui, Steve Jobs. A mãe não abortou, mas foi convencida e deu em adoção. É um filho adotado. Sabe quem? A mãe fez vários abortos e quando ia abortar esse também, um médico a convenceu. Não faça isso, tenha esse menino e tal. A mãe do jogador português Cristiano Ronaldo. Vou vir para nós. Havia uma mulher numa cidadezinha do interior aqui de São Paulo, ali, São Joaquim da Barra, aquele lado ali. Ela fazia aborto na casa dela, uma senhora sem cultura, sem nada. Ela fazia aborto na casa dela. E ela mesma fez vários abortos para muita gente, ela é conhecida. Né? As mulheres iam lá e ela fazia aborto. Mas ela também fez abortos nela mesma. Mas quando ela ia ter um filho, já estava adiantado, ela tentou por várias vezes e não conseguiu. E aí ela foi parar no hospital com uma hemorragia, porque, né, quem sabe, as mulheres sabem, antigamente era só agulha de tricô. Colocava uma agulha de tricô na mulher e estourava lá a bolsa e a criança morria. Ela vai ao médico com uma hemorragia muito forte, o médico fala para ela, olha, não tente de novo abortar. O menino já está encaixado e vai nascer. E esse menino nasce com 8 perfurações na cabeça de agulha de tricô. Pastor Marcos Feliciano. Hoje a mãe dele é crente. Velhinha já, é crente. Mas percebe que Deus, o próprio Davi, ele fala, eu era ainda algo informe no ventre da minha mãe e o Senhor já me conhecia, já me chamava pelo nome. Então imagine, a palavra de hoje vai mostrar justamente isso. O faraó queria matar as crianças, mas aí a Bíblia registra que um homem da tribo de Levi, e eu preciso falar um negócio para vocês, haviam 12 tribos, né? Sabia que a tribo que os caras mais não gostavam era da tribo de Levi? Sabe por quê? Porque eles eram cantores, e os cantores normalmente não querem pegar no cabo da enxada, eles querem levantar, mas eles serviam ao mesmo tempo para animar o povo. Mas eles não eram muito bem vistos. E havia um homem daquela tribo que chamava Anrão, e aí ele casa com Joquebede, e aí ele tem o seu primeiro filho que ele põe o nome de Arão, aí ele tem outra filha que ele põe o nome de Miriam. Só que aí vem o edito do rei, do faraó. Olha, se nascer homem, tem que morrer. Naquele tempo não havia preservativo, não havia tabelinha, não havia nada. Então o que acontecia? Não vamos ter filho. Se acontecer, se der uma zebra, nós vamos orar para ser mulher. Porque pelo menos a gente não carrega. E às vezes até a mulher lá falou, olha, eu estou grávida, eles já punham até o nome na criança, de nome de mulher. Olha, se Deus é bom, eles começavam a fazer prece para nascer mulher. E aquele levita, Anrão, e a sua mulher Joquebede, já tinham esses 2 filhos, e aí um dia, eles chegando lá do serviço de escravo, para comer aquela sopa que sobrava lá dos soldados, que vinham para eles, aí o que acontece? A mulher pega e fala assim, não vou conseguir comer. Isso já é coisa, né? Eu estou pondo assim como as pessoas colocam, né? Aí ele fala, mas por que você não vai comer? Nós trabalhamos muito, estamos esfomeados. Ela falou, estou meio enjoada. Aí ele falou, o quê? Ela falou, igual das outras vezes. Eu acho que eu estou grávida. E aí imagine na cabeça daquelas pessoas. Mas como nós vimos, as parteiras temeram ao Senhor. E aí, nasce os meninos. E as parteiras começam a preservar. Mas só que aí vem um outro edito do faraó. Ora, catem os meninos homens e joguem. Alguns falam porque eles tinham já um costume de jogar e sacrificar crianças no Nilo ao Leviatã. Vários deuses, que ele era uma nação idólatra. Então eles jogavam crianças no Nilo. E aí o que aconteceu? A criança nasce, e aí imagine só, eles estão preservando, e a Bíblia vai falar que por 3 meses, Joquebede ela escondeu o menino,
Mesmo saindo para trabalhar, a Miriam ficava tomando conta. Mas você já pensou? Não era uma casa grande, tal. Era uma casa de escravos, uma tapera de escravos. E o que acontecia? Esse menino não podia se alimentar direito, não podia chorar, porque senão o vizinho falava, mataram o meu, ela tem um filho homem lá, tal, né? E não podia tomar sol. Já pensou uma criança que não... E se a mãe não se alimenta bem, ela vai ter leite para alimentar bem uma criança? Mas olha como Deus é maravilhoso. A Bíblia registra que Moisés era formoso, mas chegou 3 meses e o risco era muito grande, porque na família que fosse encontrado um bebê, morria o pai, a mãe e toda a família, e eram jogados no rio. E a mãe, temendo pela sua família, ela não jogou a criança no rio. Mas o que ela fez? A Bíblia registra que ela faz um cestinho de junco. Junco é igual que a gente chama de taboa aqui, né? Aquele coisa. Ela faz uma cestinha de vime com piche e betume. Coisa para ela não afundar. E ela coloca o bebê. Agora eu vou ter que falar para vocês 2 coisas. 2 correntes há. O Palácio Real, a família do faraó, ficava no Alto Nilo. A família dos hebreus, os escravos, era no Baixo Nilo. Então há 2 correntes. Uma que fala que quando ela coloca os cestinhos no rio, a filha do faraó desceu para nadar lá. E é uma corrente que aqui eu acredito, porque Deus é muito maravilhoso. A filha do faraó não ia sair para nadar com as suas, né, a amiga, com as suas empregadas lá, com as suas damas de companhia, não ia lá no Nilo do lado dos escravos. Ela ia ali, perto do palácio. Há uma corrente que diz que Deus soprou e o cestinho subiu. Eu sigo essa corrente, eu acredito nisso, sabe? Então, diz que quando a filha do faraó vê o cestinho, ela corre, abre e o menino começa a chorar. Naquele instante, Miriam, que vinha acompanhando para ver, quando ela viu a filha do faraó pegar o cestinho e o menino chorando, ela se apresenta e diz, e a filha do faraó falou, é uma criança dos hebreus. Só que Miriam se apresenta para ela e falou assim, senhora, a senhora não quer que eu arrume uma mulher para cuidar dele para a senhora? E aí a filha do faraó falou, faz sabor. Ela corre e chama Joquebede. Fala, mãe! E aí a mãe vem e a filha do faraó fala assim, eu vou te pagar para você cuidar dele para mim. Olha como é que é Deus agindo na nossa vida. Então, o que acontece? Faraó vai ter uma filha que vai, então ele acaba sendo diretamente, ele acaba sendo neto do faraó que estava no poder. Mas como eu não vou ficar muito nessa história, porque a maioria a gente sabe as coisas que vão acontecer, e eu falei que eu ia pregar sobre um personagem, então eu queria dividir a história de Moisés em 3 fases. Ele nasce e morre aos 120 anos. Então Moisés, ele tem 40 anos vivendo como filho da filha do faraó. Imagine aos 40 anos. Só que ele foi criado e ele sabia, eu sou hebreu. A minha mãe, né, a mãe que o criou, a sua ama lá, que criou como se fosse a sua babá, falou e ele sabia que era hebreu. Só que aos 40 anos, a Bíblia diz que ele era poderoso em palavras. Ele foi criado, possivelmente poderia até, na hierarquia, se falhasse alguma outra coisa, se alguém morresse, ele poderia até ser um faraó um dia. Mas o que acontece? Vai acontecer algo maravilhoso. Aos 40 anos, ele cheio de sabedoria, eu sou o cara.
Só que ele resolve, o que aconteceu? Ele viu um egípcio espancando um hebreu. Ele vai lá e toma as dores e mata aquele egípcio. E aí ele falou, agora todo o meu povo, esse hebreu aí, vão saber que eles podem contar comigo. E ele foi e escondeu. A Bíblia registra que ele escondeu o corpo daquele egípcio que ele matou, que estava batendo num hebreu. No dia seguinte ele sai de novo e falou, bom, vou dar um rolê e vou saber o que o pessoal está falando de mim. Só que chega e ele encontra 2 hebreus brigando. Aí ele vai apartar e fala, não, vocês são irmãos, você não pode brigar. Aí um deles fala para ele, e o que você vai fazer comigo? Vai me matar também, como você matou o outro ontem, enterrar? Aí ele caiu a ficha e falou, está todo mundo sabendo. Aí ele temeu voltar para o palácio e ele foge. Então os 40 anos primeiro, ele se acha o cara. Aí todo mundo sabe, ele vai para o deserto, encontra uma moça no poço, tira a tampa do poço, protege ela contra os homens, dá água para as ovelhas daquele rebanho, ela fala com o pai e que acaba se tornando seu sogro Jetro. E aí o que acontece? 40 anos ele vai ficar pastoreando ovelhas do seu sogro, e agora ele era quase um beduíno, porque ele começa a ser queimado do sol, cuidando de ovelhas que não eram nem deles, era do seu sogro. Mas por que Deus pega um camarada que se achava o cara, e agora ele não se acha um nada, ele não se acha nada, ele nem dono daquelas ovelhas é que Deus sempre que vai nos usar, nós precisamos nos esvaziarmos de nós mesmos. Em Deus precisava esvaziá-lo do Egito. E olha como é lindo, quando eu estudava, eu já vi essa história não sei quantas vezes, talvez tanto quanto você. Mas aí eu fui prestar atenção num trecho, que ela diz assim, que um dia, ele já está com 80 anos, aí ele vai levar as ovelhas, só que ele sobe no monte. No monte não há pastagem, ovelha não gosta de monte, ovelha gosta de planície. Mas ele sobe no monte com as ovelhas. E lá no monte, todo mundo sabe aquele episódio da sarça ardente. Então uma sarça começa a arder. A sarça é um arbustinho rasteiro que ele seca naquele sol do deserto, e muitas vezes o próprio calor do deserto bota fogo nele. E aí ele se queima. Conforme ele estiver perto de uma pedra, alguma coisa, ele próprio se queima. Mas Moisés prestou atenção que aquela sarça queimava, mas ela não se consumia. E ele se aproxima. E aí, Moisés, que só ouvira falar de Deus, mas nunca tinha tido contato nenhum com Deus, agora ele vai ouvir a própria voz do Deus que fala assim, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Então Moisés vai se despir, e agora, para se encher do Espírito do Eterno dentro dele. E aí o Eterno vai dizer para ele, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Então, 40 anos se achava o cara, 40 anos ele se achava um nada. Algumas correntes eu queria falar para vocês. Falam que ele catou as ovelhas e subiu para o monte para se suicidar. Uma corrente de rabinos. Não está isso na Bíblia, estou só passando para vocês terem conhecimento. Tamanha era a angústia que ele vivia. Só que ele vai ter um encontro com o Eterno. E a partir de então, tudo aquilo que a gente conhece, que ele vai lá para libertar o povo do faraó, ele vai lá falar do faraó. E agora vai acontecer um episódio. Você começa lendo a Bíblia fala que ele era poderoso em palavras. Mas agora, depois de 80 anos, ele pega e fala para o próprio Deus. Ele dá 5 desculpinhas lá, né? Ele fala, eu sou pesado de língua, não sei falar, ele, né? Alguns falam até que ele tinha ficado gago, né? Eu não sei falar. Ele vai dando desculpas, tal. E Deus falou, vai lá, Moisés, vai libertar o meu povo. E aí ele vai, todo aquele episódio que nós conhecemos, sabe? E então percebe como Deus faz para cumprir
os planos dele, o objetivo dele, os sonhos dele. Então muitas vezes nós temos sonhos e a gente precisa entender. O próprio Jesus, próprios personagens da Bíblia, nunca você vai achar alguém que sorridentemente Deus foi e fez tal. Jesus, o próprio Jesus, muitas vezes chorou. Todo mundo sabe aquele episódio que ele sobe antes da crucificação. Várias vezes ele chorou por Jerusalém. Ah, Jerusalém que mata os teus profetas. Tantas vezes Jesus chorou por causa de Lázaro. Então, lembra lá no Salmo 126? Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará colhendo seus molhos. Então, muitas vezes, o fato de você estar chorando, você está falando, se você confiar em Deus, você está falando a linguagem do eterno. Nós temos que nos despir. Muitas vezes nós nos achamos, muitas vezes nós queremos exigir, igual um cristianismo que existe aí. Eu não aceito, eu exijo. Que é isso? Eu sou servo. Se ele quiser, eu o amo. Se ele não quiser, eu o amo mais ainda. Ele é meu Senhor. E aí vem, eu tenho que correr com você, mas presta atenção. Até 3 meses, Moisés não tinha nome. Quem pôs nome nele foi a filha do faraó. E Moisés significa retirado. E ela pôs assim, ó, eu o retirei do Nilo. Então ela põe o nome nele de Moisés. Sabe, o que a gente precisa ver é que agora Moisés ele está cheio do Espírito Santo, porque ele vai fazer e ele vai se tornar não só o patriarca, ele vai se tornar profeta e ele vai se tornar o guia daquele povo. E ele vai caminhar com aquele povo. E a Bíblia registra 2 milhões de almas saem do Egito. Entra 70, mas quando eles saem 2 milhões de almas. Registrar também para você, lembre-se de José. Eles foram parar no Egito por causa de José, mas José era um homem temente a Deus, e ele sabia, eles não vão ficar aqui, esta não é a nossa terra. E José faz um pedido para eles: um dia o Eterno virá buscar vocês, o dia que vocês forem embora, levam meus ossos com vocês. E é lindo quando a gente assiste, né, o filme do Êxodo, o filme dos 10 mandamentos, quando aparece, né, uns homens carregando uma ossada, assim, a gente não sabe, é um envolto assim e tal, aí uma criança vem correndo e chega num velho e fala assim: o que eles estão carregando? Aí aquele velho com aqueles olhos, né, marejados, ele disse assim: é os ossos de José. Então está indo aquela comitiva, né, de 2 milhões de almas para voltar para Jerusalém, para mostrar para o mundo. Por isso que nós temos essa fé, por isso que essa noite nós estamos aqui. Escravo, o diabo tentando matá-los, entra 70, 430 anos escravos e voltam 2 milhões. E a Bíblia registra que outros povos se fizeram judeus e se juntaram com eles e ó, tchau Egito, eu vou com esse povo. As parteiras temeram a Deus. Quanta gente teme a Deus? Então, queridos, é esse o Deus que nós servimos, tá bom? Mas Samuel, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Mas é para justamente essa mensagem. Os teus sonhos familiares, de trabalho, de saúde, de família, de vizinhança, os teus sonhos de ministério, os teus sonhos na igreja. Eu não sei quantos sonhos cada um tem, eu tenho vários sonhos, sabe? Mas é justamente para dizer, o diabo vai tentar de todas as formas dissuadir você dos seus sonhos. Mas a mensagem de hoje vai dizer, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. E eles vão se cumprir, sabe? Então, e agora a gente vai ter Moisés falando a Deus face a face. Aí a gente tem o episódio que ele sobe no monte, aí ele vai receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Quando ele desce,
o povo aqui embaixo já tinha feito um bezerro de ouro para adorar. E aí ele quebra as tábuas, ele fica irado, ele quebra as tábuas da lei. Aí faz tudo aquilo, volta lá, pega novamente 2 tábuas. A Bíblia registra escritos os 10 mandamentos com o dedo de Deus. E ele volta. Hoje, né, a gente sabe, dentro da Arca da Aliança, o que que tem? A tábua da lei, a vara de Arão que floresceu e o maná. Tá certo? Então, olha que coisa linda. Mas eu vou tentar andar, porque senão nós não vamos... que pena, né? Eu queria parar em cada registro para mostrar o quanto se contrapõe com a nossa vida. Um dia, a Bíblia fala que eles saíam de manhã, por volta de 5, 6 horas da manhã, para colher o maná. E aí os rabinos contam uma história mais ou menos, há muitos livros, não sei se acho que eu já falei em outras pregações para você. Quando você vai hoje ainda em Israel, o povo hebreu, você fala assim, Elias para ele, profeta. Ah, Eliseu, profeta. Ah, Davi, o rei. Ah, Jefté, juiz. Samuel, profeta, sacerdote, juiz. Ele fala assim, mas quando você fala Moisés, nossa, Moisés, ele enche a boca, Moshe, né? Então, o maior ídolo ainda hoje em Israel é o Moshe, é Moisés, por fato de um homem, na situação dele, de 80 a 120 anos, conduzir aquele povo, e não dá para conduzir, não é que nem hoje, que tem celular, que tem telefone, que ele tinha hierarquia, não. Era um povo de dura serviço, a Bíblia registra. Mas ele tinha um camarada leal com ele, o general Josué, ao seu lado. E um dia, os rabinos registram isso, que ele saiu para colher o maná. E Deus, que falava com ele face a face, os rabinos registram, né? E um diálogo assim, mais ou menos. Moisés, meu amigo, bom dia. Aí ele falou, ô Senhor, bom dia. Aí ele pegou e falou, tudo bem, Moisés? Tudo bem, preciso falar com você. Fala, Senhor. Aí ele falou assim, não, aí não, sobe o monte. Aí ele pegou e falou assim, tá bom, Senhor, vou levar Josué comigo. Não, Josué fica no pé do monte, sobe sozinho. Aí ele falou, Senhor, eu vou demorar, já tenho 120 anos, já não é como antigamente. Eu vou levar umas 8 horas. Eu espero, Moisés. Então os rabinos registram, não está na Bíblia isso, mas os rabinos registram. Na Bíblia está que Deus, o Eterno, manda ele subir no monte. E aí ele sobe. E aí, chega lá de cima, Deus vai dizer para ele, pausa, por que Moisés não entrou na terra prometida? Quem se lembra? Que aquilo que a gente aprendeu. Porque as águas de Meribá, Deus falou para ele, fala com a rocha. E ele, irado com o povo, bateu na rocha. Nós aprendemos, nós ensinamos, que ele não entrou lá por causa disso, que ele bateu na rocha que era Jesus, e por isso ele não entrou lá, tá certo? Os rabinos que são cristãos, que acreditam em Yeshua, que acreditam em Jesus, eles falam que não. E olha, e é isso que eu vou falar para vocês, tá bom? Então, o que acontece? Deus chama ele lá em cima e fala para ele, Moisés, olha aí, o que você vê? Vejo um grande espelho, vejo umas coisas coloridas, vejo uma planície verde, vejo um dourado. Aí ele falou, Moisés, aquele espelho que você vê é água. Vocês não vão precisar mais de água, tem água em abundância lá para vocês. Esse que você vê, os campos floridos, são o trigo. Esse que você vê verde são as plantações. Esse que você vê multicolorido são as frutas. Moisés, está aí. Aí ele falou, vou dizer o linguajar dos rabinos, hein? Ele fala assim, Senhor, mas está assim tão pertinho, é ali? Ele falou, é ali, Moisés. Ele falou, Senhor, então me dá licença, eu vou descer, 3 dias nós estamos lá. Aí o Eterno disse para ele, Moisés, você não vai para lá.
Senhor, eu sonhei isso, eu estava esperando isso, agora o Senhor disse que eu não vou para lá. Eles se registram como sendo assim, fala, Moisés, abre os seus braços. E aí diz que ele abre os braços. Aí ele fala assim, feche os seus olhos. Aí ele fecha os olhos. E aí Deus fala assim, morre Moisés. E o Senhor o pega, e a gente sabe quando a gente lê lá, que Satanás e Miguel pelejaram por causa do corpo de Moisés. Vocês sabiam que existe uma igreja com o nome do irmão dele, Arão, e tem caravanas para ir lá no túmulo de Arão? Você imagine esse povo do jeito que idolatra Moisés. Se tivesse o túmulo de Moisés, o que aconteceria? Então Deus já prevendo, e o diabo tentou de todas as formas, desde que ele ia nascer. E os rabinos registram que no início, esses rabinos que acreditam em Jesus, que eles sabiam que ia nascer alguém poderoso, mas eles achavam que era o próprio Messias que ia nascer. Porque o diabo não, sabe? Ele não tem todo esse poder que às vezes a gente acha que ele tem, não. Mas o diabo ficou procurando e até hoje não se sabe. Por quê? Porque o Senhor levou. Lembra Elias, que vai numa caravana de fogo? Eu gosto de uma historinha que se conta, de que quando Deus falou para ele, morre Moisés. Aí todos nós lamentamos, mas se há alguém que merecia entrar em Canaã, tem alguém que merecia mais do que ele? Lutou com o faraó, ficou 40 anos lá no deserto, teve tudo aqueles embates com o próprio povo, até a sua irmã e o seu irmão se revoltaram contra eles um período, tanta coisa ele lutou, e agora na hora de entrar na terra prometida, aí os rabinos falam assim, que o Eterno lá no céu falou para ele, Moisés, o que você ia fazer lá? Catarata, tendinite, bronquite, reumatismo, olha para subir o morro aí, o que você ia fazer lá? Ah, senhor, eu sonhava mandar os meninos lá que construíram, sabia fazer tudo, fazer uma casinha para mim na beira do lago lá para eu pescar. Falou, Moisés, agora você está aqui comigo, aqui é a tua pátria, aqui você vai ser recebido. Os rabinos contam até a historinha, não está na Bíblia, também não existe, é só para flutuar, que o Eterno chama Elias e fala, mostra o céu aí para ele, tá certo? Mas peraí, Moisés chegou lá, Elias já estava lá. Teoria da relatividade, Einstein, o tempo é nosso, tá certo? Os próprios cientistas, a astronomia já mostra, se você ficar na Terra e o outro sair da Terra, quando ele voltar, aqui passou 100 anos, lá para ele não passou 1, 2, não sei falar para vocês, mas é astronomia, ciência, tá certo? Agora imagine no céu, onde 1 ano ou um dia é 1000 anos para o Eterno. E aí a gente fica assim, mas ele não entrou na Canaã. É só a gente ir lá nos evangelhos e ler o Monte da Transfiguração. Jesus sobe com seus discípulos favoritos, Pedro, João, Tiago, e Jesus vai lá, e o que aconteceu? Os rabinos contam também, é tudo historinha, mas para ilustrar aquilo que a gente está entendendo. O Eterno diz para Elias, pega a sua carruagem de fogo, abre os portões celestes, desce lá, para vocês encontrarem meu filho. Lógico, né? Então, a gente sabe no Monte da Transfiguração, está Moisés, está Elias, está o próprio Jesus, e a própria fala, né? Eles estão transfigurados, quer dizer, estão em uma luminosidade muito grande, tá certo? Então, quem dizer, olha, Moisés não pisou, não só ele pisou, mas vai lá em Atos 3, não me lembro agora o versículo, quase o final de Atos 3, está escrito lá, aquilo que ele falou em Deuteronômio. Lembra quando Jesus vai na sinagoga de Nazaré, e ele é expulso da sinagoga de Nazaré, porque ele pega, a hora que leem o livro do profeta Isaías, ele fala lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e tal, e aí o povo quis matá-lo.
muita religiosidade, mas eles rejeitam Jesus na sua própria terra. Só que Moisés havia, um minuto antes, eles tinham estudado os profetas, e lá Moisés estava dizendo para eles: um dia o Eterno vai levantar no meio de vocês um semelhante a mim, a ele vocês ouvir. É o Mashiach, é o Messias. Então agora ele tem a oportunidade de entender aquilo que ele falava 2000 anos antes. Que o Eterno levantaria dentre aquele povo e ele fala assim, semelhante a mim. Ele levantará no meio de vocês um semelhante a mim. Vou tentar achar aqui só para passar para vocês, senão de teimosia. Eu abri Atos, Atos 4. Depois tem que voltar lá no meu... Atos 3, 22. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Tá bom? E Moisés havia dito lá em Deuteronômio para ele, falando já da vinda do Messias. E agora ele presencia o próprio Messias. Queridos, eu já tenho que caminhar para o final, mas eu queria dizer para vocês, os sonhos do Eterno são maiores que os nossos. O diabo veio para matar, roubar e destruir, assim como ele quis fazer com Moisés. Mas o Senhor veio para que tenhamos vida e vida em abundância. O projeto do Eterno na tua vida vai se romper. Eu não sei a data, os projetos que você tem, mas eu posso lhes afiançar, garantido na palavra de Deus, de que eles serão maiores do que você sonhou. Boas notícias chegarão na tua tenda, como chegou para Joquebede. Miriam passou sebo nas canelas e correu lá e falou: mãe, a filha do faraó quer você lá para cuidar do menino. Coisas semelhantes acontecerão na tua vida. E assim como a filha do faraó falou para Joquebede: ainda vou te dar um salário para você cuidar dele. Só um Deus como o nosso para fazer coisas assim. E eu vou revelar para vocês uma palavra que veio a mim enquanto eu estudava isso. O Eterno, dito para mim, essa palavra veio para mim. O Eterno te chamou para gerar vida, mas com o teu coração. E eu estava amargurado, justamente porque eu estava, sempre que vem essas coisas, mas aí a palavra veio para mim dizendo: o Eterno te chamou para gerar vidas, mas não no útero da minha mulher. Mas ele falou, gerar com o teu coração. E, sabe, isso falou comigo profundamente, porque a gente necessita, além dos filhos, aqueles que têm filhos, além dos filhos do afeto, nós temos que ter filhos espirituais, filhos do coração. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei que o Natan profetizou que o Zé vai estar daqui 1 ano tocando teclado aqui, tá bom? Então, eu comecei a pensar em tantas outras coisas e eu tenho certeza, o tempo é do Eterno, Ele sabe, mas com certeza eu posso garantir para vocês, coisas boas virão. Amém? Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Ele vai fazer o melhor
fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele faz o melhor pelos seus. Vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que me apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Os sonhos de Deus são melhores que os meus. Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver. Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que me apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Deus vai cumprir os seus planos em mim. Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus. Ele só faz o melhor pelo seu. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim, acredito, sim, acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em seu viver.